eu quero falar sobre esse ambiente de fé que nós podemos e devemos gerar na vida das nossas células. Então, poucos se atentam, para a importância do ambiente. O ambiente é uma das coisas mais importantes na nossa vida, nossa família, nossa célula. Você é responsável também por gerar esse ambiente. Muitas pessoas reclamam do ambiente que elas estão, reclamam do ambiente da empresa, reclamam do ambiente da família, mas elas esquecem que elas são responsáveis também por gerar esse ambiente. Nós precisamos gerar um ambiente na vida da nossa célula, um ambiente de aceitação, como compartilhei quarta-feira passada, mas nós precisamos gerar também um ambiente de fé. Você sabe que Jesus ele foi impedido de fazer milagres em Nazaré. Sabe por quê? Porque não havia ali um ambiente de fé, não havia ali um ambiente de honra. Lá em Mateus 13:58, nos menciona essa história, diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, o Senhor queria fazer milagres, mas foi impedido de fazer. Você já pensou nisso? Jesus vem, ele quer fazer milagres, ele quer operar ali, mas ele é impedido de fazer. Olha, isso é algo bem triste, irmãos? Nós não podemos permitir que isso aconteça na vida da nossa célula. Por isso, eu e você, precisamos gerar esse ambiente de fé lá na vida da célula. Mas de que forma eu posso gerar esse ambiente de fé na vida da minha célula, pastor? Pois é justamente sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida aqui nesse tempo que nós vamos estar aqui. Quero compartilhar alguns pontos que eu considero fundamentais para você gerar esse ambiente de fé. Primeiro deles, quando você orar, seja intenso. Então, quando você orar, é importante que você seja intenso. Você vai ser conhecido, você vai ser conhecida pelas suas paixões. Agora, por que muitos irmãos não são intensos quando eles oram? Eu acredito que existem alguns motivos pelo qual os irmãos não são intensos. O primeiro deles é que muitos fazem uma oração do tamanho deles. Ou seja, a oração deles está baseada no desempenho espiritual deles. A oração deles está baseada se a semana foi boa ou se a semana foi ruim. A sua oração deve sempre estar baseada na obra da cruz. A sua oração sempre tem que ser do tamanho de Deus, não do seu tamanho. Ainda aqueles que não conseguem ser intensos na oração, porque eles aceitam mentiras como: e se eu orar e se essa pessoa não for curada? Como que vai ser? Vai ser uma vergonha para mim. Mas se eu orar e não acontecer, como que vai ser? Eles aceitam essas mentiras. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem que se preocupar tanto com os resultados. O seu papel é crer. E uma vez que você crê, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, por cura mesmo, Então, nós sabemos que nem todas as pessoas que oramos são curadas na hora. Mas você não deve deixar de orar por cura por causa disso. Nosso papel é crer, nosso papel é orar para que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, cure as pessoas. Amém? Então, quando você orar, seja intenso. Isso vai ajudar nesse ambiente de fé na vida da sua célula. Segundo, ao falar, transmita graça. Nós precisamos ter esse falar santo no nosso meio. Precisamos ter esse falar do Espírito. Afinal de contas, nós somos cheios do Espírito falando, irmãos. Graça é favor imerecido. Quando é que você transmite graça para os irmãos? Quando você fala aquilo que o irmão não merece.
Às vezes o que o irmão está merecendo é que você fale umas verdades para ele. Esse irmão está precisando ouvir umas verdades, mas não é as verdades da palavra que você se refere. Geralmente são as verdades da carne. Você transmite graça quando você fala aquilo que ele não merece. Quando você fala para edificar. Muitos têm um falar para denegrir. Muitos irmãos, ao se referirem a outros irmãos, falam apenas a respeito das falhas dos irmãos, a respeito dos erros, a respeito das limitações. Você não transmite graça quando você faz isso. Quero falar uma coisa para você. Aquele que só vê defeito nos outros é porque ele tem um problema espiritual. É porque ele é carnal. Você foi chamado para reafirmar a identidade de Deus na vida dos irmãos. Então todos nós somos filhos de Deus. Todos nós nascemos de novo. Você é casa de Deus, você tem o Espírito Santo que habita em você. Uma vez que você nasceu de novo, que você entregou sua vida a Cristo, aceitou Ele como seu Salvador, essa agora é sua realidade. Nós precisamos enxergar nossos irmãos assim. Precisamos também reafirmar essa verdade na vida dos irmãos. Então, quando você falar, transmita a graça, reafirme a identidade de Cristo na vida dos irmãos. Fale aquilo que eles são segundo o Espírito. Fale aquilo que eles podem fazer em Deus. Fale daquilo que eles se tornaram em Cristo Jesus. Para que tenhamos um ambiente de fé, precisamos ter esse ambiente onde temos um falar ali espiritual, um falar que transmite graça. É interessante que aonde temos esse tipo de ambiente, o pecado não tem domínio ali, não tem vez ali naquele ambiente. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 6,14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, qual é o ambiente que o pecado não tem domínio? É o ambiente de graça. É um ambiente onde nós estamos transmitindo graça uns para os outros. Irmãos, eu acredito que nós não deveríamos ter nenhum tipo de apelido depreciativo no nosso meio. Sei que às vezes isso soa como engraçado, divertido, uma brincadeira, mas nós deveríamos eliminar esse tipo de coisa no nosso meio. Acho que só podemos ter apelidos se forem abençoadores, se forem para reafirmar a identidade de Cristo na vida dos nossos irmãos. Então, decida transmitir graça quando você falar. Fale para edificar, fale para abençoar. Se o seu falar não vai abençoar, não vai edificar, então não fale. Outra atitude que nós podemos ter para gerarmos esse ambiente de fé é decida crer naquilo que Deus disse. Então, haverá momentos difíceis na nossa vida, na nossa família. Também haverá momentos difíceis na vida da nossa célula. Geralmente ali pelo 3º mês, 4º mês, aquele tempo de edificação na vida da célula, são momentos bem difíceis. Agora, esses momentos, o próprio Jesus nos alertou que nós passaríamos por ele. Nesses dias, o seu andar em fé vai ser colocado em xeque. Por quê? Porque nesses dias você não tem sentimentos que cooperam muito com aquilo que você crê. Os sentimentos estão confusos, às vezes você pode estar até sendo tentado a ficar magoado, ressentido com um irmão, com alguém, você está desanimado em relação à vida da célula. Nesse dia, você precisa decidir crer naquilo que Deus disse. Não aceite questionamentos nesse dia a respeito daquilo que Deus falou antes. Porque geralmente nesses dias, que aquela palavra que Deus nos deu, aquela fé que nós sentíamos, né, que a célula ia multiplicar, ia ganhar muitas pessoas para Jesus, parece que nesses dias
de crise, nesses dias de tribulação, parece que essas verdades elas querem perder, né, a realidade em nós. Não aceite, decida crer, continue confessando aquilo que Deus disse e acredite, vai passar. E quando passar, você estará mais maduro, a célula estará mais unida e mais cheia de fé. Precisamos olhar com os olhos corretos para esses dias. Esses dias são momentos de crescermos em Deus, de demonstrarmos amor pelos irmãos e realmente deixarmos bem claro para o que viemos, né? A nossa fé é muito mais do que sentimentos. Então, e o último agora, tópico que eu quero compartilhar com você, a dica que eu quero dar para você aqui, para que você gere semente de fé na sua célula, é: seja prático. Nós precisamos ser práticos. Na igreja primitiva, o evangelho era apresentado da seguinte forma: venha e veja o que Deus pode fazer pela sua vida. Então, era dessa forma que o evangelho é apresentado. Venha ter uma experiência com Deus. Venha ver aquilo que o evangelho é capaz de fazer por você, pela sua família, pela sua vida. Hoje, muitos têm trocado. Hoje as pessoas dizem o seguinte: olha, venha e leia aquilo que Deus fez. Nós muitas vezes somos tentados a trocar a experiência pela leitura, trocar a experiência pelo conhecimento. Isso é um grande erro, irmãos. Nós devemos sim fluir nos dons, devemos sim orar pelos enfermos, devemos sim presenciarmos milagres no meio das nossas células, milagres de transformação de vida, milagres de irmão que foi curado, parente que foi curado. Precisamos andar em direção a essa experiência. É preciso que você saiba que o evangelho, ele não é algo apenas para ser estudado. O evangelho é para ser experimentado. A Bíblia não é um livro de ensinos. A Bíblia é um livro de transformação. Você consegue compreender a diferença? Hoje nós temos a seguinte mentalidade, né? A nossa geração. Nós temos muito essa herança grega, né? Da forma de pensar e tudo mais. Hoje as pessoas dizem assim: eu conheço isso, eu conheço a Jesus. Quando as pessoas mencionam que conhecem a Jesus, elas estão pensando mais ou menos o seguinte: eu já li a respeito de Jesus, eu já ouvi a respeito de Jesus. Esse é o pensamento da nossa geração. Agora, os apóstolos não pensavam assim. Quando eles falavam, eu conheço algo, eles estavam dizendo, eu vivi, eu testemunhei, eu presenciei isso, eu senti. Não tem muitas pessoas que dizem, eu conheço o amor de Deus. É porque elas leram algum livro que falava a respeito do amor de Deus. Mas na Bíblia, conhecer o amor de Deus é o seguinte: eu senti o amor dele. Eu me sinto amado todos os dias de manhã. Quando eu passo por um momento difícil, eu sei que eu sou amado. Eu sinto o amor dele em mim. Então, se nós queremos gerar esse ambiente de fé na vida da nossa célula, nós precisamos ser práticos em relação ao Evangelho e em relação às verdades do Evangelho. Nós não podemos nos tornar simplesmente pessoas religiosas. O nosso amor precisa ser prático. O nosso amor precisa ser muito mais que uma mensagem no WhatsApp. Você entendeu? Ele tem que se traduzir em um presente,
ele tem que se traduzir em uma visita, ele tem que se traduzir em, eu estou aqui, vamos chorar juntos, eu estou aqui, você pode falar, eu vou ouvir você, eu vou orar por você. Precisamos ser práticos em relação ao Evangelho. Você sabe que da forma com que você lida com a Bíblia, é a resposta que você vai ter dela. Se você lida com a Bíblia como um livro de ensinamentos, de ensinos, é isso que você vai ter. Se você olha para a Bíblia e você vê a palavra de Deus, você vê ali o próprio Deus, então você vai ter experiências com Ele, experiências da sua vida transformada, experiências de milagres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria desafiar você nessa manhã, nessa tarde, se você já almoçou, e quero lembrar que você vai se lembrar pelas suas paixões. Comprometa-se hoje em inclinar o seu coração para as coisas de Deus. Precisamos ser intensos em relação àquilo que fazemos para o Senhor. Muitas pessoas não vêm para o Evangelho porque não vêem em nós intensidade. Você não é intenso. É triste quando alguns irmãos são mais intensos no futebol do que no evangelismo. São mais intensos, de repente, diante de uma série do Netflix do que diante da verdade da palavra do Evangelho. Nós vamos estar orando agora. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Incline o seu coração. Isso é algo que você tem que fazer. Incline as suas paixões para aquilo que vale a pena, para aquilo que é eterno. Amém? Você vê defeitos ou qualidades na vida dos irmãos? Se recuse a ver os irmãos com os olhos da carne, a ver eles segundo os defeitos, segundo as limitações. Você tem sido instrumento de Deus hoje para questionar a identidade em Deus dos irmãos, ou você tem sido esse instrumento de Deus para reafirmar aquilo que eles são em Cristo Jesus? Só podemos ter esse ambiente de fé na vida da célula se temos irmãos constantemente reafirmando. Nós já temos aí a mídia, temos os parentes, às vezes os colegas de serviço e as próprias quedas dos irmãos que ficam reafirmando que eles não são filhos de Deus, que eles não são amados. Quando eles chegam na vida da célula, na reunião das células, nos nossos cultos, no nosso discipulado, os irmãos precisam ouvir pessoas reafirmando a identidade daquilo que eles são em Cristo. Deixe Deus usar você. Amém? Se o pastor faz isso, isso é bênção. Mas imagina se todos nós fazemos isso. Então, realmente uma revolução vai acontecer. E também quero desafiar você, nessa semana ainda, a ter uma atitude prática de amor. Atitude prática, de repente dar um presente para alguém, escrever uma carta, não sei, ir visitar o irmão da célula, faz tempo que você não vai, chega lá e diz: irmão, vim visitar você, vim aqui dizer que você é importante, você é amado para nós, na vida da célula, do Senhor. Amém? Vamos orar então? Então, incline aí o seu coração agora, diga: Deus, eu quero me comprometer, inclinar o meu coração para o Senhor, para aquilo que é eterno. Se comprometa com Deus agora, diga: Deus, a partir de hoje, eu quero profetizar sobre a vida dos irmãos, não quero olhar mais com olhos críticos, não vou falar mal dos meus lábios, vão sair palavras de graça.